Dia a todos novamente e mais uma vez, o meu agradecimento, a minha alegria, a minha gratidão em tê-los, todos vocês, alimentarem o meu coração em mais essa manhã de hoje. Sabendo e sentindo que nós somos esses Espíritos de Deus, que estamos conectados pelos fios dos nossos pensamentos, pelas vibrações amorosas dos nossos corações, e nós nos unimos com um propósito de a cada dia aprendermos a amar mais. A minha gratidão, meu reconhecimento por todos vocês, entre tantas outras opções que teriam a fazer nessas manhãs, assim como nessa manhã, se a compartilhar comigo, a alimentar o meu coração, ajudando tanto na minha caminhada evolutiva. Sentindo todos nós, então, que nós somos essas criaturas divinas, que estamos imersos no fluido cósmico do amor, sentindo em nossos corações, então, que nós somos essas criaturas de Deus, Deus de infinito amor, infinita misericórdia, infinita bondade, nos criou com o código divino do amor, mas simples e ignorantes, e ao longo dos milênios, habitando os outros reinos, hoje já nós nos encontramos no reino da humanidade e caminhando para a angelitude. Quão bom a cada dia, como sempre comentamos, de nós termos olhos de ver e coração de sentir tudo que nos envolve. Como, por exemplo, comentamos, nós que tivemos a misericórdia e a bondade divina de estarmos reencarnados na pátria do Evangelho, os trópicos, muito próximo ao Equador, onde temos o nosso sol, que agora desfrutamos a estação do outono, onde o sol, durante o dia, é aquele aquecimento, aquele amor. E durante a noite, a brisa suave, refrescante, a nos convidar sempre a nós buscarmos na nossa intimidade a conexão com esse infinito amor. E os nossos encontros, então, dessas manhãs, têm como propósito nós juntos nos alimentarmos reciprocamente os nossos corações e sentir a grandiosidade da oportunidade de refletirmos, de olharmos para nós mesmos, de nos percebermos o que nós sentimos e quando nós sentimos, o que fazemos com os nossos sentimentos. Que direção damos? Porque, amados, consciente que somos, trazido pela luz da nossa doutrina de amor, a nossa doutrina espírita, que nós vivemos, estamos encarnados, ou os que estão desencarnados, participantes conosco, encontram-se numa escola, o planeta azul do nosso sistema solar, um planeta ainda de provas, expiações e reparação, mas o raiar do dia de uma regeneração a qual todos nós já estamos imersos Peraí que eu vou ver. Eu vi em algum lugar que parece. nesse novo desenvolvimento de caminho de aprendizado. Quão bom, meus amados, é conseguirmos nos perceber
olhar para nós mesmos a cada dia, a cada estímulo que recebemos, a cada experiência, a cada vivência, que possamos nos percebermos a todo momento. E não tem como nós começarmos as nossas manhãs se não for buscando o nosso modelo, o nosso guia, o nosso mestre, o farol das nossas vidas, quando ele, entre tantas recomendações e exemplos, falou-nos que nós deveríamos vigiar e orar para nós não cairmos nas tentações que ainda, as vibrações que ainda fazem parte do nosso ser espiritual. A recomendação, então, do vigiai. Como temos nos vigiado diante dos estímulos que recebemos e enfrentando as provas, as expiações, como temos feito nas nossas orações? Como é que nós temos feito as nossas conexões diariamente com o que está disponível a todo nós no fluido cósmico universal? Tudo, amados, é energia vibrante, é sintonia, é afinidades de vibrações. Como têm sido as nossas preces? O que temos pedido? Porque Jesus, farol das nossas vidas, falou-nos dessa observação constante do nosso vigiar e orar. Senhor Jesus, benfeitores amigos, espíritos bons, que amorosamente acolhe todos nós em todos os lares. Espíritos amorosos e bondosos, que não nos julgam, não nos condenam, não nos criticam, nos amparam e nos assistem, porque nos sentem como irmãos, sabem das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, das nossas falhas, dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas angústias. Mas eles estão sempre serenos e acolhedores, porque o olhar dele para conosco é como se nós ainda fôssemos crianças, aprendendo a gatinhar, aprendendo a andar, aprendendo a comer. E eles sentem que nós conseguiremos fazer o nosso trabalho de renovação, de transformação e de aprendizado. E é por isso que nós nos encontramos juntos em mais essa manhã, rogando a Jesus, a nós que tivemos a misericórdia e a bondade divina de termos como vetor atrativo aos nossos corações Eurípides Barçanufo, com a sua equipe generosa e amorosa, que acolhe a todos nós em todos os lares, que observa detalhadamente, todo dia, a todo momento, o direcionamento das nossas propostas, do nosso planejamento reencarnatório, nos inspirando as nossas decisões, nos alimentando de esperança e de alegria de viver. Ó Jesus, ó professor Eurípides e equipe bondosa, quanta gratidão! Mas também, Senhor, todo dia ainda diante das provas que precisamos enfrentar para a aferição do nosso aprendizado de amor, ainda quantos deslizes, quantas falhas ainda cometemos, quantos julgamentos ainda fazemos, quantas críticas ainda lançamos,
Quantas censuras ainda observamos. Por isso, Jesus, ajuda-nos a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a censura, a falta de paciência, a incompreensão. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que possamos sermos mais pacientes, mais amorosos, mais bondosos, mais compreensivos. Ajuda-nos, Jesus, para que onde estivermos, com quem nos encontrarmos, por um instante apenas, que sejamos afáveis, dóceis, que o nosso sorriso seja estímulos de energias de alegria, que o nosso olhar, independente de quem seja, aonde que se encontrem, possa encontrar os olhos dos nossos irmãos, levando o nosso carinho, o nosso afeto. Que sejamos, Senhor, instrumentos do seu amor, porque, Jesus, já compreendemos que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. E que só através da prática do bem e do amor é que iremos nos renovar. Que assim seja. Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Bem, meus amados, sentindo esse envolvimento amoroso em todos os nossos corações, e nas manhãs nós nos encontramos para essas reflexões, né, do nosso Evangelho. E às vezes eu repito, vocês até me perdoem, né? Mas ainda nós aprendemos com a repetição, e eu necessito desse aprendizado, né? Sempre buscando a compreender melhor, né, a estruturação do Consolador prometido por Jesus, a estruturação da nossa doutrina de amor e de paz e de luz, que, né, há mais de 150 anos, tão pouco, né, já está conosco, né, e trouxe a estruturação do tripé para a compreensão do ser divino que somos, que é o Livro dos Espíritos, a filosofia, com mais de 900 perguntas do codificador desse espírito sublime, a equipe de Jesus, para trazer para nós, porque nós já nos encontramos na fase da aplicação desse aprendizado em nossos corações, o aprendizado do amor. E ainda na nossa vida corporal, porque não somos energia, criaturas divinas, temos corpos temporariamente nessa escola do aprendizado. E para melhor compreensão dessa relação, quando estamos com o corpo físico, com essa densidade, em relação a quem não está com o corpo físico, está em outra densidade vibratória,
seu campo energético, que é o livro dos médiuns, trazendo, em definitivo, o entendimento dessas relações, desse nosso relacionamento entre nós encarnados e os espíritos desencarnados. A lei divina natural das comunicações, dos intercâmbios constantes e ininterruptos. Então, é a ciência da nossa doutrina de amor. E o sentimento, na essência, a ligação à religiosidade de nós, criaturas de Deus, com Deus, o nosso Pai, o nosso Evangelho. O direcionador, a luz que ilumina as nossas consciências, que impregna nossos corações, roteiro seguro para o caminho da angelitude. E como sempre comentamos, quando praticarmos constantemente em nossas ações, porque o que nos acontece, né, comigo aqui, eu aplico isso poucos instantes de cada 24 horas por dia. Mas quando nós aplicarmos como referência nossas 24 horas por dia, as recomendações, os esclarecimentos, as reflexões desse Evangelho, estaremos aptos a alçar voo em qualquer ambiente desse nosso universo infinito. Porque esse aqui é a estruturação energética em sintonia com o código divino do amor, que já se encontra engravado em nossas consciências. Por isso é que o professor, inclusive Eurípides, como a recomendação de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que aqui, né, foi mãe de Jesus quando ele reencarnou conosco, fez essa recomendação. O estudo metódico e contínuo e a observação todo dia de como temos aplicado. E o outro livro, conforme comentamos, grandioso e maravilhoso, porque logo depois que Jesus, então, deixou o corpo físico e continua conosco, veio para nós esclarecimentos e ensinamentos de céu e de inferno, como lugares definitivos de experiência. E ainda carregamos essa dificuldade imensa. Então, o nosso livro Céu e Inferno vem tirar o véu dos olhos e mostrar que isso é um estado de sentimento, não somente uma região ou um local. E que todos nós experienciaremos infinitos níveis, até como criaturas divinas, a angelitude, esse voo, e onde traz de uma maravilha imensurável. No item 16 para frente, falando das penas e dos gozos futuros, falando de provas, expiações e reparações. E estruturado na Gênese, mostrando então o nosso governador planetário, Jesus, formatando com seu amor toda a nossa escola, a arquitetura, a beleza, trabalhando com seu amor a matéria e dando as características que a nossa escola planetária necessitava nos atender, a nos acolher. Então, amados, essa é a nossa doutrina de amor, de paz e de luz. E começando o Evangelho, como fazemos na sequência, né? Hoje é o capítulo 12. Ufa, amai os vossos inimigos. Amados, temos percebido essa evolução do nosso Evangelho, né? Primeiro, falando lá, eu não vim destruir a lei, há muitas moradas na casa de meu Pai, ninguém verá o reino divino senão nascer de novo. Bem-aventurados os aflitos e que sofrem, o Cristo Consolador. Depois, veio falar do amor ao próximo, e agora
trazendo-nos: amai os vossos inimigos. Qual que foi a recomendação do Mestre? Retribuir o mal com o bem. Os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra face. E dentro das instruções dos espíritos, a vingança, o ódio e o duelo. Bem, amados, né? É muito assunto, como sempre, em todo o capítulo do Evangelho. E é muito profundo. O que vem às nossas mentes quando eu falar amai aos vossos inimigos? Dentre tantos itens, vou ler um aqui e depois a gente vai refletir mais profundamente. Olha essa recomendação. Se amardes os que vos amam, que méritos vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Então, amar quem é bondoso comigo, quem é afetuoso comigo, quem tem paciência comigo, quem me quer bem, aí é fácil demais, né? E aí eu dou conta. Se o bem somente fizerdes aos que vos o fazem, que mérito vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Ou seja, né? Se eu só servir e ajudar a quem pode me retribuir, que mérito tem isso? Se só emprestardes àqueles a quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerás? Quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Auxiliar sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e serei filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus celestial. Então, meus amados, observando isso, como é que é o nosso olhar? Começando, então, digamos, né, na estrutura onde está sentado o sucesso da nossa reencarnação, que é na nossa família consanguínea. Como é que nós aplicamos? Porque, amados, estudamos já um pouquinho sobre reencarnação, compreendemos as necessidades de estar juntos com espíritos ao qual nós temos extremado compromisso e que, às vezes, o nosso contato, o nosso convívio com sintonia de vibrações, né, com afinidade de comprimentos de onda, é de difícil vivência. O que popularmente se chama, né, os parentes difíceis. Né? Os maridos difíceis, as esposas difíceis, as sogras difíceis, os filhos difíceis, né? Como é que é o nosso sentido de servi-los e amá-los? Ou ainda somos exigentes, somos cobradores, queremos algo em troca? Sempre queremos algo em troca. E quando nós entendemos isso, como disse aqui, né? Seja o que for feito, né? Jesus foi claro, né? A recomendação: retribuir o mal com o bem. Se alguém bater na face direita, ofereça à esquerda. Como é que é a aplicação disso na nossa vida diária? Né? E aqui, como está no Evangelho, né? Vamos nos observar e fazermos umas reflexões.
É claro, amados, é muito compreensível que dá muito mais alegria, muito mais contentamento estar ao lado de alguém que tem afinidade amorosa, que tem alegria de estar junto, que tem alegria de compartilhar. É claro, com os espíritos que ainda as nossas referências energéticas não estão estruturadas no bem e no amor, são espíritos que, aproximando de nós, sentimos desconfortáveis. A presença daquele irmão, daquele parente, nos traz desconforto íntimo. E como é que nós vibramos? Como é que nós os percebemos? É claro, que muitas das vezes nas nossas relações também, porque a nossa evolução está estruturada nas nossas relações. Senão a gente ia para a ilha deserta e virava anjo, né? Não tem jeito, tem que conviver, tem que relacionar, entendendo os propósitos da vida corporal, de nós estarmos juntos. Como é que é isso na nossa intimidade? Então, é claro, né, mãe? Como diz o Evangelho, você não vai sentir o mesmo prazer, a mesma alegria de abraçar, de estar junto, daqueles ao qual não tem as afinidades, as referências energéticas nesse nível, ao qual o convívio ainda é considerado difícil, porque muitas vezes uma palavra, uma ação, uma atitude nos causa desconforto íntimo. Então, resumindo na nossa intimidade, como é que nós vibramos? Como é que nós cuidamos disso em nós? Então, amar os inimigos não é, portanto, teres uma afeição que não está na natureza, vista que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. Como é que é isso? Quando ouvimos, ou quando alguém nos diz, ou quando presenciamos ações, atitudes, palavras, em todos os níveis, no nível do lar, no nível do ambiente de trabalho, no nível da sociedade, nas redes sociais. Como é que nós vibramos? Como é que nós fazemos? Porque o nosso propósito é aprender a lidar com o que nós sentimos e dar uma direção baseado nas leis divinas do amor. Perdoar sem condição o mal que nos causem. Não é opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem. E não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhe advenha. Olha que dureza, hein? Alguém, então, que você não tem afinidade, que você acha que as suas atitudes são fora de propósito e não tem cabimento. E que se ele, claro, todos nós fazemos coisas boas também. Se ele fizer alguma coisa boa, você vai ficar tristinho, vai ficar magoadinho ou vai sentir júbilo? Estão sentindo o quanto trabalhoso é essa recomendação? E aí continua, né? Que ele fala, né? Tem mais. É socorrê-los apresentando-se ocasião. Ou seja, é servir. Aquele que, vamos supor, no ambiente doméstico, no ambiente do trabalho, no ambiente da sociedade, se tiver a oportunidade de você servi-lo e ajudá-lo, você deve fazer, ou nós devemos fazer com amor. É abster-se, quer por palavras, quer por atos,
de tudo que possa os prejudicar. Então, aqui, né, lógico, faz 150 anos, não tinha as redes sociais, né? Eram palavras ou escrita, né? Hoje nós digitamos, pegamos o WhatsApp e lançamos, né? É abster-se de, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa os prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Isso acontece muito, né? Alguém que de alguma forma teve um desajuste conosco e aí precisou de nós, aí nós vamos levantar o narizinho e falar, tá vendo? Eu não faço igual você faz, né? Sem a intenção de humilhar, fazer por amor. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Então, meus amados, o que é a recomendação e a reflexão do nosso Evangelho? E como colocado ali também, né, da compreensão que não tínhamos e que realizamos com certeza, todos nós, tanto isso, né, achando que ele falou lá sobre os desencarnados, achando que, entre aspas, se você matasse alguém, se você tirasse o corpo de alguém, você estaria livre. E a decepção é tão grande quando percebe que criou foi uma corrente. Mas, para o nosso processo educativo, para uma reflexão, inclusive olhando o nosso mundo de provas, expiações, reparações, né? Como vimos recentemente, nas últimas décadas, digamos assim, não estamos fazendo crítica, mas é como observação para nossa reflexão e que nós possamos enviar energias de compreensão e de amor a esses espíritos, mas dirigente das maiores potências da nossa escola planetária no plano físico, né? Achava que indo lá no outro país matar o outro resolvia o problema. Vocês já pensaram, amados? Quanto amor, quanto ajuda esses espíritos que eram modelos, né? Dirigentes, que foi lá, mandou matar o outro, outro dirigente mandou matar e jogou no mar. Vimos recentemente agora aí, né, invasões. Vocês já imaginaram esses encontros? Quais serão as condições desses encontros? Perdoe-me, né, dando nome a esses espíritos, ao qual, como todos os espíritos, merece o nosso amor, o nosso entendimento, porque nós também fazemos da mesma forma. Mas já pensou encontro de George Bush e Saddam Hussein? Já pensou encontro de Barack Obama e Bin Laden? Já pensaram nesses encontros? Só para que nós tenhamos referência, mas e os nossos encontros? Inclusive, perdoe-me, né, que até eu vou abrir um parênteses para tentar colocar dentro disso aqui, porque houve algumas pessoas, não foi uma só, foi mais pessoas, durante a semana, que me passou no WhatsApp falando, né, para que nós pudéssemos falar mais, refletir mais na estruturação do nosso projeto encarnatório. Como é que é essa parte? Como é que eu identifico mesmo na minha encarnação agora, porque eu preciso saber de mim. O que é realmente expiação do que eu estou passando? O que são realmente as minhas provas? E o que é a minha construção do meu futuro? Como é que nós vamos fazer
para perceber isso, porque tem a ver. Porque Jesus disse, enquanto eu e o meu irmão não for uma relação de amor, porque o amor liberta, né? O amor aceita, o amor perdoa, o amor compreende, o amor liberta. E enquanto com aquele que, como disse aqui, inimigo, que está comigo ligado, que tem referência energética comigo, como é que é, então? Como é que eu vou saber qual que é as minhas necessidades? Que nível? Porque como nós observamos, já comentamos sobre isso, né? Cada um traz uma performance da divisão dessas necessidades. Para alguém, a sua história espiritual, as suas escolhas, o campo vibratório energético das tuas células, do seu perispírito, está impregnado e necessita de um tipo de provas. Necessita de uma, de uma expiação e de uma reparação. Mas para que nós, perdoa, porque eu não sei muito explicar, mas talvez para que nós pudéssemos compreender melhor, porque às vezes nós vemos nas dificuldades, nesse tal de inimigos, e muitas vezes esse tal de inimigo dorme conosco, é nosso vizinho, faz parte da nossa experiência. Como é que eu vou conseguir entender a grandiosidade que é essas oportunidades para me fazer essas renovações? E não tem jeito, amados, vocês me perdoem, se não for procurando Jesus. Digamos assim, né? Por que Jesus? Porque às vezes, amado, quando eu tenho oportunidade de conversar, quando eu penso que não, quando eu estou em alguma roda, ó, eu lá, não vou dizer falando diretamente o nome de Jesus, mas é eu, de alguma forma, né, tentando trazer a sua lei de amor, tentando vivenciar, né? E aí, muitas vezes, né, a gente é questionado assim, mas você é muito fanático, você é muito doente por causa de Jesus. Eu sou mesmo, mas vamos imaginar assim, né? Perdoe-me que eu vou me colocar, né? Imagine, eu lá nasci em 1959. Imagina uns 20, 30 anos, sei lá, 40 anos, eu fazendo o meu projeto reencarnatório. Agora imagine Jesus, o governador planetário, o espírito mais puro e mais perfeito, que já habitou e habita a nossa escola planetária, o nosso guia e modelo, fazendo o projeto reencarnatório dele há 2022 anos atrás. Tá? Imagina, para a gente saber o que é realmente, o que importa para nós. Acredito que com certeza, né? Eu, lá com os benfeitores que me ajudam, estava lá elaborando, bom, então com certeza eu devo ter dito assim, mais ou menos assim, ó, eu quero, porque na época era o auge, né? Eu quero reencarnar como filho do industrial na Califórnia, no país, na Nova América, que está evoluindo, e que seja um industrial de muito poder, que, se possível, seja filho único, e que uma herança aí de uns 500 milhões de dólares, para mim, estava ótimo. Os benfeitores olharam para mim e falaram, negativo. Ó, quando você teve dinheiro, aqui, o que você fez? Olha o que você fez, olha o que você fez, olha o que você fez. Então, agora, a sua oportunidade reencarnatória é reencarnar na pátria do Evangelho, porque lá é o hospital. Então, você é doente. Mas só que também não vai dar para você reencarnar, vamos dizer que aqui ainda estava se desenvolvendo a agricultura e a indústria, né? Não vai dar para você encarnar num ambiente de recurso. Você vai encarnar uma família sem recursos e você vai
reencarnar, inclusive, na roça, na propriedade rural. Aí eu falei, e outra coisa, não vai dar para você ser filho único. Nós vamos ver aqui, ó, se você vai conseguir ser lá o 15º, 16º filho. E tem mais uma coisa, o que você já fez por merecer aqui é que logo em que você reencarnar, seu genitor já vai retornar para o mundo espiritual. Eu falei, não, tá bom, mas então, tá, me dá um benefício aí, digamos assim, né? Deixa eu vir com 1,85 m, olhão azul, pele cor de pêssego, cabelão. Também não tem jeito. Vai ter que vir com 1,68 m, 1,70 m, olhinho castanho comum, com miopia. Agora imaginem o projeto reencarnatório do mestre. Tipo assim, onde que você quer nascer? Em que reinado? Jesus disse, não, eu quero manjedoura. Como eu quero manjedoura? Como é que vai ser a sua família? Eu vou. Jesus solicitou, o que você, que arquitetura que você precisa? O que nós precisamos? Ele colocou, né? Eu vou passar por extremadas necessidades. Mas por quê? E aí ele foi colocando, né? Para vocês terem uma ideia, eu vou ser assassinado na frente da minha mãe. Eu vou ser extremamente açoitado, que os meus órgãos internos serão destruídos de tanto apanhar. Eu serei colocado na cruz. E antes disso, todos os meus companheiros, todos que conviviam comigo, que almoçavam comigo, que dormiam na mesma casa comigo, me abandonarão. Então, como compreender as nossas necessidades se nós não observarmos Jesus? Amados, vocês conseguem entender por que no final, estou falando alguns itens do seu projeto reencarnatório, né? Que no final desses itens todo, que exemplo é esse? Porque ele é o Consolador. Como que você vai consolar se você nunca passou pela experiência? Como que você vai ajudar se você nunca fez, se você nunca ajudou? Então, por isso é que nós entendemos que esse é o Jesus que a doutrina espírita nos apresenta. Esse é Jesus que, digamos assim, amados, tudo que um espírito na nossa escola planetária de prova, de expiações e de reparação pode enfrentar de vicissitude, pode enfrentar de provas, Jesus enfrentou todas elas para que ele nos ensinasse que para o amor, para nós conseguirmos amar, para nós conseguirmos servir, nós necessitamos do testemunho da vivência. Como é que ele ia ser um consolador e falar, vinde a mim, vós que estáis cansado e sofrendo, eu vos aliviarei.
Porque ele passou, experienciou por tudo isso. Então, amados, como é que é essa compreensão daquilo que é importante para os nossos espíritos? Então, o que que são, como está no capítulo, né? A expiação e a reparação. Como é que funciona? São as necessidades que nós temos de vivenciar com espíritos ao qual nós temos referência energética, ao qual nós fizemos um projeto reencarnatório. Porque, amados, tudo o que eu fizer a alguém, primeiro fica em mim. E tudo que eu estimular em alguém, eu fico responsável. Então, hoje, talvez, o filho difícil, o marido difícil, a esposa difícil, são a etapa da expiação e da reparação. Aquele a qual eu fiz o compromisso de amá-lo e abandonei. Estimulei-o a extremada tristeza e angústia. Levei-o pelas minhas ações, pelos meus estímulos, não a compreensão, a tolerância, a bondade e a afabilidade, mas a rispidez, o julgamento e a subjugação. Terei que trazê-lo ao meu coração. E terei que trocar esses estímulos. Será que nós já temos esses olhos de ver? Será que nós já temos esses corações de sentir? Ou ainda somos exigentes? Queremos que os outros nos amem? Queremos que os outros façam para nós? Ou somos nós que temos que amar incondicionalmente? Ou somos nós que temos que perdoar incondicionalmente? Trazendo um exemplo para ilustrar que o nosso tempo está terminando, me perdoem, né? Mas na coleção, né, na série Nosso Lar, André Luiz e Alexandre vêm ao plano físico, aqui a crosta terrestre, e o André Luiz estava em aprendizado, e o Alexandre, seu benfeitor, falou, nós vamos passar um dia ligados. Eu já contei essa história, perdoa, mas vou contar novamente. Porque cabe aqui essa compreensão de prova, expiação e construção do reino de amor e de luz, né? Eles vieram, então, para fazer parte, talvez todos vão lembrar, de um casal. Então, começou o ciclo da vivência juntos, né, desse aprendizado do André Luiz, uma manhã, onde, então, um casal com 2 filhos, onde o marido sai para trabalhar. E, acompanhando-o, percebeu que assim que ele saiu da casa, vários espíritos desencarnados o acompanhou. E ele, né, uma pessoa trabalhadora, o encarnado, né, estava lá na empresa, foi trabalhar, os outros ficaram. E esses espíritos a qual o acompanhavam tinham suas afinidades com ele, dava o horário de sair do expediente de trabalho, esses espíritos já os aguardavam, e ele tinha extrema dificuldade com a bebida e com a utilização do século das energias genésicas. E era então diariamente, saía do trabalho, e então nesses locais onde tomavam as bebidas alcoólicas, e tinham lá as relações sexuais. E o André Luiz e o Alexandre acompanhando. E então lá para meia-noite, quase mais de meia-noite, olha ele retornando para casa. Com todas aquelas companhias espirituais, com suas células do corpo físico impregnado por essas vibrações, e qual não foi a surpresa quando ali ficou com os olhos regalados, a hora em que ele adentrou
o portão de casa, todas as companhias ficaram de fora. E o André Luiz narra, então, que assim que ele mexeu na maçaneta da porta, que ele abriu a porta, a esposa o aguardava, o pequenininho, que tinha um filho, acho que de 5 anos, e o outro de 2 anos. O de 5 anos já estava dormindo no berço, e o de 2 anos estava no colo dela. Quando ele abriu a porta, ela virou para ele e falou, "Oh, meu amor, eu estava preocupada. Ainda bem que você chegou. Eu já arrumei a sua roupa, pode tomar banho, que eu vou esquentar o seu jantar." O André Luiz ficou, olhou para o Alexandre falou, aguenta aí. Ele, com dificuldade, tomou banho, ela arrumou a roupa. Quando ele chegou na mesa, o jantar estava lá quentinho na mesa. Ela o serviu e, como ele estava muito desenergizado, ele custou para acabar de jantar e foi dormir. E ela, então, tirou o chinelo dele, deitou ele na cama. Ele deitou na cama, ela cobriu ele. E ela deitou do lado, tinha o hábito da prece, fez a sua prece. E o André Luiz, com os olhos regalados, tentando entender o que estava acontecendo. Assim que ela, então, dormiu, logo em seguida, né, o André Luiz e o Alexandre já percebeu toda uma iluminação, todo um campo vibratório de espíritos bons que aguardava ela no ambiente. Então ela se desdobrou, o marido, tadinho, não conseguiu nem sair lá do quarto, né? Ela se desdobrou, aí então ela encontrou o André Luiz, né, eles conversando lá, e aí o André Luiz, o Alexandre falou para ela, explica para ele que o André Luiz não está entendendo nada, o nosso companheiro aqui, né? Aí ela falou para ele assim, né? Que ela agora, essa esposa, foi aquele que era o marido, ela foi o pai dele em uma encarnação anterior, com muitos recursos, e que, quando esse que era o marido agora, ela que é a esposa, era filho, e que aos 10 anos, ela, como pai do que é o esposo agora, já o levava, porque era moda, ou era, digamos assim, de costume ou de praxe, com 10 anos já levava ele para os encontros com as meretrizes e para as bebidas. E que agora ela o recebeu como marido, porque foi os estímulos que ele deu. Então, amados, quais são os estímulos que eu tenho dado para quem está à minha volta? E que ela, por misericórdia e amor, teve a oportunidade de amá-lo e aceitá-lo com tudo aquilo que ela havia estimulado para ajudá-lo na recuperação. Então, que todos aí, como criaturas divinas, claro, todos nós temos esse nosso passado complexo, ao qual o resultado das impregnações das células espirituais encontra em nós, que gera os nossos sentimentos. Que cada um possa fazer uma reflexão. Quais são as minhas provas, as minhas expiações e a minha reparação? Onde eu estou? Com quem eu estou? Onde eu nasci? Onde eu vivo? A sociedade que eu estou? Amai os vossos inimigos. Senhor Jesus, benfeitores amigos, espíritos bons, mais uma vez queremos agradecer imensamente por esse momento concedido a todos nós de estarmos juntos nessa luta do aprendizado do amor e do perdão, do aprendizado da afabilidade, da doçura e da paciência. Quanta gratidão, Senhor, por trazer lucidez às nossas consciências,
E não mais sabermos que somos criaturas de Deus, mas sentindo em nossos corações a grandiosidade das oportunidades que Deus nos concede. Por isso, Jesus, nós lhe rogamos que, através de seus mensageiros de luz presentes conosco em todos os lares, conceda a todos nós, encarnados e desencarnados, passes energéticos de amor. Que as suas doces vibrações amorosas de Jesus impregnem os nossos corações, para que sejamos mais dóceis, mais amáveis, mais afáveis, mais compreensivos, mais tolerantes, mais pacientes com tudo e com todos. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança, Senhor. Que a cada dia possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor. E para nós que estamos encarnados, Jesus, lhe pedimos que esses benfeitores, esses espíritos bons possam magnetizar, fluidificar a água dos nossos copos, das nossas garrafas, com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos, Senhor, para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Meus amados, está encerrado aqui agora o nosso encontro da manhã de hoje. Mas todos nós, se assim desejarmos, estamos sendo convidados no Hospital da Esperança do nosso professor Eurípides Barçanufo, em sono útil, estudos e palestras sobre amai os vossos inimigos. Salão Azul, quem se propuser e assim desejar, nos encontraremos logo mais. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos, a minha alegria, a minha imensa gratidão em tê-los todos vocês comigo e mais essa manhã de hoje. Quem assim desejar e quiser abrir as câmeras para a gente falar um minutinho, ficarei feliz. Porque